Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tudo fluindo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre frequência vibracional ou ideia fixa ou compulsão por algo. Tem uma diferença quando nós falamos uma ideia fixa e quando nós falamos na compulsão, são estágios diferentes. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu vou pedir para que você, quando você assistir esse vídeo, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um ok, de curtir o vídeo, porque geralmente as pessoas assistem e não curtem. Se você gostou do vídeo, dá um ok, você vai me ajudar bastante. Compartilhe o vídeo, mostre essa mensagem para pessoas que você considera importantes ou que você acha que vai fazer a diferença na vida delas. E primeiro ponto aqui, esse assunto de hoje, você pode me dizer, mas será que isso aqui vai fazer diferença na minha vida? Será que realmente isso aqui é uma questão que eu devo me preocupar ou pensar sobre esse assunto? Eu diria que sim, é um tema interessante que afeta todos nós, seres humanos, em algum nível. Então esse assunto é muito importante, que na maioria das vezes ele passa batido ou despercebido por nós. Então vamos lá. Em algum momento na sua vida, na sua existência, você já se pegou, já se percebeu com uma ideia fixa sobre alguma coisa, um pensamento que do nada entra na sua mente e fica. Aí você vai, lava a louça, faz alguma coisa, vai para o seu trabalho, volta, faz alguma coisa, de repente você percebe que aquele pensamento está persistindo sobre algo que nem é bom, nem é ruim, mas é um pensamento que está ali dominando. Ok. Isso passa um dia, de repente aquilo some. No dia seguinte, a mesma coisa, só que agora vem um outro pensamento, uma outra ideia, uma outra vontade sobre outra coisa. E aquilo fica, e aquilo domina. Por exemplo, eu já falei aqui num outro vídeo, a questão alimentar. Quantas vezes você já decidiu que você hoje não iria comer doce? E de repente, isso já aconteceu comigo várias vezes, de repente você já jantou, você já fez as suas refeições diárias, você senta lá no seu sofá e aparece aquela vontade de comer doce. E você percebe que aquela vontade, ela vai insistindo, persistindo e de repente ela é maior do que você. E aí você fala, poxa vida, mas qual é o problema? Um simples docinho. Pois é, um simples docinho um dia na sua semana, 2 dias, 3 dias, um mês, vários dias, um ano, todos os dias, e aí você percebe as consequências disso. E isso serve para tudo. Eu estou dando aqui o exemplo do doce, mas isso serve para qualquer coisa. Então, por que pensamento compulsivo ou ideia fixa versus frequência vibracional? Porque a partir do momento que eu vibro numa frequência, eu vou atrair muito mais disso. Então, se eu que sou a origem, que estou pensando em algo, ou estou sendo induzida, porque em primeiro momento eu começo a pensar, por algum motivo eu acessei aquela ideia, daquele pensamento, daquela informação que começou a acessar o meu campo, porque é um campo que vibra. Então, de repente, essa ideia, ela começa a tomar corpo, ela começa a crescer, ela começa a se apropriar de algo muito maior, a ponto de não ser mais você que está pensando ou que está querendo aquilo. Só que essa parte que está criando, invadindo, aumentando esse desejo, essa vontade, nessa parte consciente que é você, isso é muito forte, muito maior do que a gente imagina. Então, de repente, uma pessoa poderia dizer assim, Andréia, pelo amor de Deus, eu tenho domínio total sobre a minha mente, eu sei o que eu penso, eu sei o que eu quero, então eu estou no comando, então eu não vou me preocupar com isso. Eu diria que quando você pensa dessa maneira, é uma forma, um ponto mais importante ainda para você tomar cuidado, porque esse excesso, né, de eu estou no comando, isso já é um extremo. Então, todo extremo a gente deve cuidar. Então, eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos de coisas que acontecem na nossa vida que a gente acha que não tem problema nenhum, mas que isso vai fluindo, vai tomando corpo, vai tomando proporção, e de repente aquilo tomou conta totalmente, você está totalmente dominado por aquela situação. Por isso que é interessante
a gente cuidar da nossa frequência, a gente cuidar da energia do nosso campo, a gente fazer isso sempre, a gente fazer isso da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E de repente aquele dia que você oscila, que a tua frequência, que você acessou uma frequência de um padrão vibratório baixo, você percebe, meu Deus, que coisa horrível. Nossa, eu quero sair desse lugar, eu quero voltar para o meu estado de frequência elevada, porque isso é algo que está drenando a minha energia, e você logo sai daquele lugar e você logo se recupera. Eu costumo brincar aqui, para quem convive comigo, sabe que eu falo, aquele dia que você tá com aquele bode preto amarrado na canela, e você vai perceber e logo você vai soltar aquele bode, que ele não pertence a você, e você vai acessar uma frequência elevada. Então vamos lá, vou dar aqui para vocês alguns exemplos. Eu dei o exemplo da comida, do doce, da alimentação, aquela vontade maior do que você por querer comer o doce. Um outro exemplo é, nós somos manipulados de muitas formas. Então, quando você se conhece, quando você começa a trabalhar esse processo do autoconhecimento, que nós estamos aqui, justamente aqui no planeta Terra, para vivenciar ou para experienciar isso, para desenvolver esse algo mais em nós, além do físico. Então, quando você começa a trabalhar nisso, perceber isso, você já logo percebe que tem um pensamento invadindo o seu campo que não é você. Não é a parte inteligente você que está pensando. Você vai perceber que tem mais gente estimulando isso, tem mais consciências estimulando isso, que essas consciências elas estão por toda parte. Então, exemplos, gente, eu estou falando desse assunto porque eu passei anos e anos e anos da minha vida, eu diria que mais de uma década da minha vida trabalhando com isso, vendo o resultado e o estado para onde essa mente solta, aleatória, ao Deus dará, para onde isso levou essas pessoas. Então, um exemplo que eu tenho aqui muito forte. Cada pessoa tem uma tendência, não é? Então, se eu me conheço, eu percebo qual é a minha tendência. Tem aquelas pessoas que têm uma tendência, elas começam a desenvolver uma compulsão por comprar coisas, ou outras por bebidas, outras por drogas, outras por sexo. Então, cada pessoa tem uma tendência. Então, de repente, hoje você não precisa mais nem sair de casa para comprar algo. Aqui mesmo, ó, aqui mesmo, de repente você pega aqui o aparelhinho, você entra aqui e começa a comprar coisas. E quando você percebe que essa vontade começa vindo muito mais forte do que você, a ponto de você ter que fazer isso todos os dias, ou mais de uma vez por dia, ou várias vezes por semana, isso já está dominando você. Outra coisa interessante que às vezes as pessoas falam para mim, não, mas isso não tem problema nenhum. Pornografia é um dos assuntos aqui que mais prejudica a vida das pessoas. É um dos pontos aqui no planeta Terra que mais atrapalha a vida das pessoas. E eu não estou falando só em relação aos homens, eu estou falando em relação a homens, mulheres, pessoas, ok? Cada um tem uma tendência, cada um tem uma preferência, cada um tem um gosto. Mas nós estamos falando de um assunto onde as pessoas ficam aprisionadas e de repente, enquanto você está aqui no seu celular, acessando, né, nutrindo esse campo com essa informação, com esse desejo, essa vontade que está vindo e que você percebe que ela é mais forte que você, e você faz isso uma vez por dia, 2 vezes por dia, quando você está ficcionado ou ficcionada aqui, se nutrindo dessa informação, um fluido seu está sendo drenado, e esse fluido ele é muito importante para essas mentes que estão induzindo você a consumir esse produto ou esse material ou acessar essa frequência. Porque se uma pessoa está habituada a consumir pornografia com frequência, ela está vibrando numa frequência. Tem uma frequência aqui que ela está vibrando nisso, e essa frequência ou essa informação vai trazer tudo mais do mesmo para esse campo que é ser você, porque você está gerando essa informação aqui. Então, outras consciências que estão percebendo essa informação, essa tendência em você, elas começam a mandar mais do mesmo, até chegar o ponto que você não tem mais controle sobre isso, você não tem mais domínio sobre isso. Sem falar que esse campo é vasto, de escravidão, pessoas escravizadas, pessoas totalmente dominadas, pessoas totalmente possessas, corpo e mente envolvidas
nessa questão da pornografia. Então, eu lidei com situações de pessoas que tiveram a vida delas totalmente destruídas e elas não precisaram nem sair da casa delas nesse primeiro momento. E aí a coisa vai indo para outros campos. A questão do... Não vamos nos estender aqui nesse assunto que nós sabemos, não é? Que tem um fundo de complexidade nesse assunto. Eu estou indo para o campo da compulsão, onde algo se torna muito mais forte do que você, algo vai além de você. Então, o objetivo dessa mensagem aqui é para você prestar atenção, para que esse vídeo não fique tão longo, para que você preste atenção qual é a tendência que você tem a se deixar ser manipulado por algo além de você, negativamente. E se observar e tomar conta disso, percebeu que algo está sendo mais forte que você e que às vezes você, quando você se pega, você está aqui buscando isso, sendo que às vezes você já nem queria mais fazer isso ou não está tão interessado, mas tem uma força maior que te puxa para isso, para comprar algo, para jogar, para usar todo tipo de coisas na qual nós, seres humanos, estamos sendo manipulados, porque deixamos a nossa mente aberta a todo campo, a todo tipo de influência. Então, isso é muito grave, isso é um processo grave, onde quando você começa, na maioria das vezes, procurar ajuda, a coisa já foi para um nível onde a pessoa já não tem mais controle sobre ela mesma. Então, aí, ela precisa de ajuda de medicamentos, ou então ela precisa de ajuda, e até hoje... Eu, ao longo dos meus anos e anos de trabalho com as terapias vibracionais, não é o tratamento ou a medicação que faz com que a pessoa se cure quando a coisa já foi para um campo onde a pessoa não tem mais controle, não é? Então, ela vai precisar, às vezes, usar os medicamentos, mas ela já não está mais no controle da sua própria vida. E os casos onde eu vi as pessoas se recuperarem, quando elas ainda tinham a possibilidade, ou elas ainda têm a possibilidade de tomar o controle da vida delas, rédeas da vida delas, através do autoconhecimento, é porque elas se modificaram, mudaram totalmente o padrão vibratório delas, e isso demorou muito tempo, mas com um trabalho árduo de mudança de frequência, para que a pessoa tivesse consciência de novo e aprendesse a moderar, né? Porque essa é a palavra, moderação. Seja lá qual for a coisa na sua vida onde você percebe que está indo além, né? Passando dos limites, até onde você pode ter consciência disso, é a moderação. Qualquer coisa, a moderação é a melhor forma, é o melhor antídoto pra gente seguir um caminho de equilíbrio, ok, meus amores? Então, essa é a mensagem de hoje. Se você precisar de algum auxílio, eu estou aqui. Sintam-se todos beijados e amados por mim. Então, pratique a moderação e siga o seu caminho sempre de cabeça erguida, cuidando da sua frequência e do seu padrão, ok? Sintam-se todos beijados e amados por mim. Até o próximo vídeo. Até lá. E não se esqueça de curtir o vídeo e assistir o vídeo até o final, ok? Um beijo.